Bom, galera, tô aqui mais uma vez aí agora para falar de um conteúdo um pouco mais legal, né? Que aí vai ser já um período já formado por guerras, por grandes conflitos militares, na qual passou-se o mundo grego, né? Você vai ter a invasão dos persas, depois você vai ter uma guerra interna entre Esparta e Atenas, depois a conquista de Tebas, depois a conquista de Alexandre o Grande, o que seria o fim do mundo grego, até a chegada do que seria os os romanos e a queima total aí da Grécia, né? E aí eu tô com um pequeno vídeo aqui, a gente vai mostrar o comecinho dele, que é um vídeo retirado do jogo Assassin's Creed, na qual conta a batalha de Termópilas, né, que foi a batalha já da segunda parte do mundo grego. Tem só pra gente ver, eu achei bem legal essa batalha e ao mesmo tempo bem mais fiel do que o próprio filme, chamado de 300, né? E acompanha comigo aí, você tem aqui o personagem principal, o Leônidas, né, da Batalha de Termópilas, conversando com o Dienex, a qual fala-se um pouco de pesca de filhos, né, que eles estão pescando, se eles já pescaram. Aí você tem o Dienex aí falando que a única vida que ele conhece é a vida de guerreiro, né. E aí, lembrando que essa batalha foi uma estratégia usada com o objetivo de afunilar o exército de Xerxes, que veio marchando por terra até a região do Peloponeso, na qual, funilando-se os soldados, os números se equiparariam. Né? E aí você tem a grande força dos espartanos, com grandes habilidades militares, lutando com um monte de escravos. Né? Lembrando que a maior parte da composição do exército de Xerxes era de escravos. Aí você tem aí, para quem não sabe espanhol, o Leônidas está falando que tudo que eles passaram a vida toda era para levar ele a esse momento, chegaram nesse momento. Los persas quieren esclavizarnos, pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Eles querem derramar o sangue dos persas aos deuses. Por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. Aí esse modelo de organização é chamado de falange espartana, né? É tida como uma falange perfeita, ou um sistema de defesa perfeito, já que um espartano dá força a outro espartano e os escudos se entrelaçam, então é quase uma lógica de defesa inquebrável. Né? Mas para entender um pouco da Batalha de Termópilas, vamos tentar entender um pouco o que aconteceu. Bom, na Ásia Menor você tem aí várias colônias gregas sendo dominadas por Dario I, que num primeiro momento garantiu a autonomia dessas colônias. À medida que vai se fortalecendo o Império Persa, eles vão começar a aumentar os impostos, vão começar a tornar a estrutura de controle dessas colônias um pouco mais rígida, e aí começam-se as tensões entre ou as polis gregas contra a sociedade persa, ou o Império Persa. Então, a primeira cidade a tentar se levantar no século V contra os persas foi Mileto, na qual foi conquistada e derrotada, e a partir dali começou-se as investidas por mar, né, a partir do governo de Xerxes I, ou de Dario I, e aí por mar os atenienses conseguem derrotar o Dario I na Batalha de Maratona. Então, a partir dali, você tem a morte, inclusive, de Dario I. Já tinha conquistado o Egito, já tinha conquistado o Oriente Médio, a Ásia Menor, conquistaram praticamente quase todos os territórios ali, beleza? Então, aqui a batalha por mar também teve o papel central dos atenienses, né, que no mar os atenienses eram praticamente imbatíveis. Eles tinham um tipo de embarcação chamada de trirremo, que era extremamente rápida, navegada por uma série de 150 pessoas ali, então conseguiram parar as tropas persas. Depois, Xerxes I, invadindo por terra, chegou até o que seria o território da região de Termópilas e foi parado pelos espartanos, segurado pelos espartanos. Enquanto os navios persas começaram o combate com os atenienses. Então, o objetivo dos espartanos de Termópilas é atrasar as tropas persas, enquanto os atenienses seguraram os caras no oceano. Por mais que os persas cercaram Atenas, conseguiram tacar fogo em Atenas e
A batalha foi extremamente tensa, acabou terminando com uma espécie de empate, né? Na qual eles não conseguiram conquistar o mundo grego, mas também o mundo grego não conseguiu expulsar de vez ou de maneira indelével as tropas persas. Né? E aí o que é interessante para a gente é na Batalha de Plateia, futuramente os persas serão derrotados. O que é importante para a gente aqui, né, que a partir do momento que os persas eles conseguem, são afastados do mundo grego, né, depois da Batalha de Plateia, os gregos eles formaram duas grandes alianças. Na verdade, formaram uma para depois formar outra. A primeira aliança que os gregos formaram para combater qualquer outro grande inimigo seria a Confederação ou a Liga de Delos. Né? Então, a partir dali, todas as grandes polis, deixa eu ver, peraí, volta aqui. Elas elas se submeteriam ao poder de Atenas, né? Inclusive vai ter seu apogeu, seu grande crescimento, e ela vai ser reconstruída de maneira majestosa e tudo mais, a partir dos tributos dados por todas as cidades e estados que não se envolveriam diretamente na guerra, mas assim se envolveriam a partir de Atenas, né? Suprindo as necessidades de guerra de Atenas. Você tem também os tributos sendo usados pelos atenienses para aumentar a tua frota naval e aumentar suas conquistas para cidades e estados menores. Insatisfeita, Esparta ela sai dessa aliança e forma a Liga do Peloponeso, formando ali pela região das cidades dóricas ali e outros estados neutros como Creta, né, estavam fora dessa liga. Porém iniciou um novo conflito ainda no século V. Esparta inicia a tentativa de conquista de Atenas, que essa guerra, ela, além de prejudicar todas as cidades e estados envolvidas, ela enfraquece demais Atenas. Lembrando que os espartanos eram exímios guerreiros, conseguiram cercar os atenienses, entraram, destruíram todos os recursos, os campos. A partir dali, uma grande peste acaba cometendo os atenienses, que foram obrigados a se render. A partir do momento que eles se rendem, os espartanos destroem as muralhas atenienses e acabam escravizando boa parte dos atenienses que sobreviveram ao cerco. A partir dali você também tem, deixa eu só ver que se tem alguma informação importante, é cerca disso mesmo que a gente falou. Você tem, após a vitória de Esparta, ela sai enfraquecida e aí quem acaba conquistando quase todas as outras cidades e estados foi Tebas. Porém não durou muito tempo, porque aí os espartanos e os atenienses se uniram novamente contra Tebas, e após conquistar Tebas, a Macedônia, o que seria a região dos helenos, ou a região helenística, ela acaba tendo força, e aí Felipe II inicia a conquista da Grécia, a partir do enfraquecimento de Esparta e de Atenas, e futuramente o seu filho, o Alexandre o Grande, acaba conquistando todo o território até o Império Persa. Então ele praticamente unifica todo esse grande território e constituiu-se um dos maiores impérios do mundo antigo. Um império de curta duração, porém de vasta extensão, com uma nova categoria política na qual estabeleceremos a partir desse grande império, o período helenístico, o que seria a cultura clássica, o que seria a reunião de todo o conhecimento do Egito, todo o reconhecimento da Ásia, todo o conhecimento da Grécia, e inclusive esse conhecimento esteve disponível no próximo ao norte da África, em Alexandria, numa grande biblioteca, né, com uma tentativa de Alexandre o Grande de colocar ali todo o conhecimento do mundo antigo, né, bem interessante. Beleza? Entre os legados culturais da Grécia clássica, você tem os esportes, né? Você tem as Olimpíadas, você tem aí uma espécie de adoração aos deuses, né? O próprio Zeus, o que seria os das Olimpíadas. Você tem uma Olimpíadas feminina também, em culto à Hera, né? Por mais que essa de culto a Zeus era exclusiva dos homens. O teatro grego também era extremamente importante. Os dois gêneros do teatro era a tragédia e a comédia. Os atores usavam máscaras com o objetivo de mudar os personagens e assim por diante. Eles usavam uma espécie de formação como se fosse uma grande concha para melhorar a acústica. Né? Então é bem interessante para a gente. Né? E aí você tem aí um pequeno quadrinho que eu acho legal a gente fazer, que aí são grandes nomes da nossa filosofia, da nossa história e tudo mais, né? Começando aqui com a história, né? O Heródoto e o Xenofonte são considerados pais da, da história. Você tem aí o Heródoto de Mileto, que ele é um dos narradores, inclusive, da Batalha de Termópilas, tenta estabelecer uma história que seja boa tanto para os persas quanto para os gregos e assim por diante. Da oratória, você tem o Péricles e o Demóstenes,
de Atenas. Matemática, Tales de Mileto e Pitágoras, é fácil. Filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, que seria a tríade socrática, o período antropológico da filosofia. Poesia, você tem Romero e Píndaro. E medicina, você tem Hipócrates. Então, são os principais nomes aí da história grega aí pra gente. Beleza? Bom, sobre a arte, a gente tem aí a questão de praticamente dois grandes conceitos, que inclusive vão se refazer no Renascimento, galera. Então isso é importante pra gente. A questão do equilíbrio e a harmonia. Então os gregos, eles usavam sua arte para, de certa maneira, para adorar os deuses, para contar narrativas épicas e assim por diante. Então, inclusive na composição da própria arquitetura, isso vai ser copiado depois pelos romanos, e por isso se parecem tanto essas duas grandes civilizações. Na questão da filosofia, você tem desde o período cosmológico ao período antropológico, depois o período helenístico sendo importante para a gente aí. Enquanto o cosmológico tentava entender a origem de tudo e a formação de tudo, você tem o período helenístico lá na frente tentando entender a questão da ética, a questão do ser em uma condição social, envolvendo certo, errado e tudo mais. Você tem o período antropológico, na qual inicia com as discussões de Sócrates, depois Platão e Aristóteles, tentando entender a questão do homem, tentando a questão do ser, a questão da justiça, a questão da mediana entre o certo e errado e assim por diante, beleza? Bom, questão de religião, simples, galera. Eram politeístas, porém não delegava tudo aos deuses como a gente acha que é. Tipo, para nós, parece que tudo eles falavam que era questão dos deuses. Não, eles eram racionalistas também. Porém, o mito acabava cumprindo a função de preencher as lacunas do conhecimento do universo e do mundo para os gregos. Outra coisa importante, a arte ela é antropomórfica. O que isso quer dizer? Ela assume características humanas. A arte, o busto e tudo mais, eles são humanos. Usavam muito o mármore, por isso várias estátuas elas não possuem alguns membros, porém também vão usar o bronze futuramente. Parte da mitologia grega, só apresentando para vocês aí, você tem Zeus, o pai de todos, né, o que seria o escudo da Égide, né, que seria um dos filhos de Cronos também, um titã que seria ligado ao tempo, que seria uma espécie de metáfora do tempo, beleza? Pai de vários grandes deuses, né? Heracles ou Hércules seria o principal deles, na qual vocês conhecem aí como um cara com uma grande força, né, e praticamente formou todo mundo, o mundo antigo aí geograficamente, abrindo, por exemplo, o estreito de esqueci o nome, mas na Península Ibérica ele abriu e deu origem ao Mediterrâneo. E o que é interessante para a gente também é que esses semideuses aí provavelmente eram releituras de divindades do mundo antigo. O que seria o Heracles, ou Hércules em latim, ou o que seria essa divindade, ou essa semideus aí para os gregos, seria uma espécie de releitura de Gilgamesh. Então ele é o equivalente a Gilgamesh da Mesopotâmia. Você tem Hera, principal esposa de Zeus, né? E tudo mais. Você tem Palas Atenas, a filha de Zeus também, dona da justiça, deusa da guerra, também está ligado à guerra, também está ligado aos guerreiros e assim por diante. Você tem Apolo, deus do sol, da música, da poesia e tudo mais. Você tem Artemis, deusa da caçada, dos animais selvagens e tudo mais. E tranquilo também. Você tem Afrodite, deusa do amor. Você tem Deméter, deusa da felicidade, Deméter, deusa da felicidade, das colheitas e tudo mais. Você tem Poseidon, deus do mar, do terremoto e tudo mais. Seu símbolo de poder é o tridente. Hestia, que seria a deusa da lareira. O fogo é extremamente importante dentro do lar. Para os gregos e depois para os romanos, era como se fosse uma entidade divina na qual precisava ser alimentado. Então, uma família que cultuasse o fogo na sua sala teria sempre bons presságios e assim por diante. Você tem Hefestos, ou Hefaístos, na qual foi jogado à terra do Olimpo por ser muito feio, né? Então aí parece um pouco com vocês aí, né? Cabendo a brincadeira aqui. E aí seria o deus dos artesãos, o deus que ajuda, seria o ferreiro do Olimpo. Então ele abençoa os artesãos e é uma divindade muito importante para o mundo antigo, já que dá a forja metálica, já que dá as habilidades aos artesãos, que fundamenta praticamente todo o comércio. Você tem um dos filhos preferidos de Zeus, o Hermes, que seria o mensageiro dos deuses. Você tem Ares, o deus da guerra.
Você tem Dionísio, deus do vinho, para mim é o meu deus preferido, né? Mas isso não vem ao caso aí. Você tem Hades, o deus do inferno, ou que seria o deus dos Campos Elíseos e do Tártaro. O que é importante pra gente é. Ele não era mal em si, ele não era tipo uma divindade ligada ao mal como é o diabo para o cristianismo, ou como era Arimã para o zoroatrismo. Ele é o deus que cuida do submundo. Então, nesse quadro, ele tem que administrar a justiça e encaminhar os mortos para o lugar onde ele deve ir, beleza? E todos os deuses carregam entre eles uma característica sentimental, assim, eles têm os sentimentos. O homem praticamente, os gregos, eles atribuíam suas angústias, seus medos, sua raiva, tudo aos deuses e explicava-se todas as coisas também a partir dele. E aí tem uma pergunta interessante pra gente, no período helenístico, ou do que seria o avanço de Alexandre o Grande. Qual é o objetivo da campanha dele? Bem simples, a formação de um império universal. Então começa com Felipe II, inicia a conquista da parte norte, né? Depois conquista praticamente toda o Mar Egeu, depois vai conquistar até a Ásia Menor. Alexandre o Grande ele se casa com uma princesa persa, fica apaixonado pela Babilônia, por exemplo. Ele consegue uma extensão territorial envolvendo os 3 grandes continentes do mundo antigo. Beleza? Bom, então aí é tranquilo pra gente, né, pessoal? A partir daí você tem questões importantes pra gente no campo da filosofia. Pesquisem um pouco sobre o estoicismo, que é uma corrente importante pra gente em relação à filosofia, um conceito de apatia, do epicurismo também, do paradoxo de Zanon, que é a questão da corrida e da tartaruga contra o Aquiles. Segundo esse paradoxo, Aquiles deu uma vantagem de corrida em torno de alguns centímetros à frente para a tartaruga, um surto de arrogância. Porém, à medida que ele avança, a tartaruga também avança. Então seria impossível nessa perspectiva de Aquiles vencer a, a tartaruga. Então serve para tentar entender o princípio dos movimentos, que depois vai estar presente na teoria de Parmênides. E aí você tem aí outros grandes filósofos e teóricos que vão ajudar o nosso mundo. Lembrando que no século V a.C. já se tinha a ideia de que a Terra era circunferencial, devido ao estudo de angulação do Sol, em relação à sombra do eixo central da Terra. Então isso é muito importante para a gente. Né? Então você vê que o fundamento, os estudos, nosso conhecimento, a gente é o Ocidente graças ao mundo grego. Então, obrigado pessoal, fica aí essas aulas. A partir daqui a gente encerra a aula da primeira semana. Então a gente vai estudar na próxima semana já o que seria o mundo romano, ou já é o início do Império Romano, da formação da monarquia romana. Então, obrigado, pessoal. Um grande abraço para todos vocês.